Olha, desta vez eu queimei a língua com a Sebave. Eu estava imaginando que ela fosse dar um prejuízo pequeno. A minha projeção era de que o prejuízo fosse de mais ou menos ali 20 milhões de reais. Entretanto, a empresa entregou lucro. E claro, para você entender tudo aqui sobre a empresa e os resultados do terceiro trimestre, fique comigo e claro, vamos para a tela para a gente começar os nossos estudos. Primeira coisa que eu acho que é muito importante você saber é que a empresa, em relação ao percentual de vendas, boa parte está aqui no mercado interno, tá bom? 89%. Entretanto, e é uma coisa que eu sempre vou trazer para vocês, que é na parte da composição da despesa da empresa, que inclusive é algo que nós vamos sim falar, e aqui ó, já até antecipo para vocês, lucro ó, 87 milhões. Considerando os 20 que eu tinha de projeção, ele tem um resultado aqui positivo de 107 milhões, claro, em relação às minhas projeções. Mas, claro, os analistas estavam também com algumas projeções um pouco mais otimistas que a minha, estavam ali imaginando mais ou menos seus 35, 40 milhões de lucro. A empresa, a princípio, parece que surpreendeu. O que eu quero mostrar para vocês, que está aqui embaixo, na questão do endividamento, e eu já vou falar um pouco mais dos resultados, com muita calma, mas eu quero mostrar duas coisas que são principais aqui na empresa. Primeiro, da onde vem a receita? Segundo, endividamento. Por que o endividamento ele é muito importante nesta empresa? Porque lá em junho de 24, você vê que a dívida líquida sobre o EBITDA estava em 5,66 vezes. Agora, em setembro de 24, estamos falando de 3,41 face a setembro do ano passado, que estava em 9,71. André, você pode me explicar por que houve essa variação? Claro, sem problema. Quando você olha para a dívida líquida, você vê que ela sim anda muito próxima ali aos seus 3 bilhões e alguma coisinha, ou seja, no geral, a dívida líquida da empresa ela não muda tanto. O que acontece, né? Como que você faz a conta da dívida líquida sobre EBITDA? E é muito fácil explicar. Basicamente, você pega a dívida bruta, ou seja, tudo que ela deve, você vai fazer uma subtração, você vai tirar o caixa da empresa. E aí, finalmente, você chega ao que a gente chama de dívida líquida. E aí, o que acontece? O EBITDA da empresa, ele oscila muito, ou seja, nós temos um numerador, que é a dívida líquida, mais ou menos estável, na casa ali dos seus 3 bilhões e alguma coisinha. Entretanto, o denominador, que é o EBITDA, ele sempre está variando muito. Então é só você ter mais ou menos comigo. Se você tem uma dívida de 3 bilhões e você tem um EBITDA de 1 bilhão, significa que a sua dívida líquida sobre EBITDA é de 3 vezes. Agora, se você tivesse uma dívida líquida de 3 bilhões e um EBITDA de 3 bilhões, significa que a sua dívida líquida sobre EBITDA é de apenas uma vez, significando, em outros termos, que você, em um ano, nesse último exemplo, tem a capacidade, através da sua geração de caixa operacional, de pagar toda a sua dívida líquida. Entretanto, como eu te falei, o EBITDA ele oscila muito ano por ano. E por que disso, né? E aí, claro, nós vamos falar um pouco mais a respeito dos resultados, mas eu quero só mostrar para vocês que boa parte da dívida da empresa, olhando aqui em abertura de moedas, é em dólar, 81%. Então, lembra do que eu te falei? A receita, ela é aproximadamente 80%, pouco mais em real, e a dívida 81% em dólar. Ou seja, você de uma certa maneira recebe em real e a sua cobrança é em dólar. É algo que eu não gosto muito nessa empresa, tá? É algo que sempre me incomodou muito. Entretanto, eu sei que muitas pessoas gostam dessa empresa, tanto é que eu abri lá no nosso grupo do WhatsApp um questionário. Perguntei várias empresas que saíram o resultado hoje. E aí, as duas que ganharam foram Sebave e Taesa. Entretanto, a Taesa, olha só, gente, eu estou tentando entrar no RI da empresa e já são quase 1 da manhã e eu não consegui ainda entrar, então, infelizmente, por enquanto, não vou poder apresentar aqui os resultados, mas já adianto para vocês que a Taesa, sim, anunciou dividendos, então você vai ter ali uma querelinha de dividendos para receber da Taesa, mas depois eu faço um vídeo específico sobre ela, tá bom? Vamos voltar aos resultados da Sebave para a gente trabalhar um pouco aqui o que aconteceu, tá bom? Eu fiz, como sempre faço, alguns destaques, eu grifei algumas coisas, você vai ver aqui embaixo ó, o que eu fiz alguns grifos, mas vamos passar pelos destaques, né? Porque eu acho que tem bastante coisa interessante aqui.
preço médio do alumínio LME, né? London Metal Exchange, que é basicamente a commodity que nós temos, que é o alumínio. E a London Metal Exchange seria o lugar em que você faz os preços, vamos dizer assim, da tonelada do alumínio, que ficou numa média de 2.382 dólares a tonelada, um aumento em relação ao ano passado de 11%, que ajuda muito, afinal de contas. Se o valor do produto que a sua empresa vende, que é comoditizado, aumentou, você consequentemente acaba tendo um resultado maior. O EBITDA da empresa, como eu te falei, lembra que ele varia muito? Olha isso, gente, 789% a mais em relação ao ano passado, ou seja, muito diferente. Exatamente por isso que a dívida líquida que estava lá em 9, ela voltou aqui para casa suas três vezes. Então, você entende por aqui o porquê disso, porque mais uma vez a dívida líquida sobre o EBITDA, e aí se ele sobe quase 800%, é natural que você tenha aquela queda toda. A margem EBITDA ficou aqui em 19%, um aumento de 17 pontos percentuais, ou seja, lá no terceiro trimestre de 2023 foi horroroso, com uma margem EBITDA de apenas 2%, tá bom? O lucro, como eu falei para vocês, foi de 87 milhões versus um prejuízo de quase aqui 263 milhões de reais, precisamente isso. A receita aumentou um pouquinho, nós já vamos entender o porquê que aumentou, e a alavancagem diminuiu muito porque o EBITDA reduziu, tá bom? Outras questões importantes que com certeza você tem que ficar sempre de olho nessa empresa, tá bom? Você tem que ver o dólar médio utilizado, você tem que ver o LME médio e o LME-BR, porque você tem uma negociação no mercado estrangeiro, e aí você cota aqui em dólar, e você tem um mercado próprio aqui no Brasil. Entretanto, é muito melhor você olhar para o final, porque é aquilo que a empresa efetivamente está exposta, ou seja, é efetivamente aquilo que ela realizou. Então, eu prefiro olhar neste daqui. Eu quero que você veja que o dólar, sim, ele teve algumas flutuações aqui, saindo dos seus R$5, batendo 4,84 e chegando agora a R$5,45. Então, essa diferença, por exemplo, daqui para cá, de quase 10%, impacta bastante, não só na dívida, mas também no resultado da empresa, tá? O LME médio da empresa ficou bem maior. Se você for pegar aqui que estava 2.300 dólares a tonelada e foi para 2.600, é sim bastante coisa para a empresa, e ela acaba sendo beneficiada diretamente por isso. Da mesma maneira, no Brasil você teve este efeito positivo, que é muito porque você faz esse vezes esse, e aí você acaba chegando nesse preço aqui. É mais ou menos isso, tá? Agora, vamos para alguns destaques que a própria empresa trouxe. Eu vou até sair da tela para ficar melhor para vocês. O que eu acho interessante, né? A empresa disse que ela ficou no primeiro quartil da curva de custos global da indústria neste trimestre. Ou seja, você tem um produto que custa, por exemplo, 100. E aí você tem as suas despesas operacionais, que aí você tem que reduzir aqui, por exemplo, 40 dólares por cada peça aqui que você vende. Só que quando você olha os seus outros competidores, eles estão com uma despesa operacional na casa de 60. O que isso impacta, né? Impacta, por exemplo, que a Sebav ela tem 60 de lucro e para os competidores internacionais apenas 40. Só que quando o LME ele cai, ou seja, quando o valor da commodity cai, esse que tem um custo de produção muito alto, muitas vezes acaba ficando deficitário, e isso é ruim para ele, mas bom para a Sebav, que está no primeiro quartil da curva de custos da indústria. E ele fala que ainda, sim, eles permaneceram nesse primeiro quartil com os aumentos de custo de energia dentro do custo de produção de alumínio, seguindo a sazonalidade da geração hídrica. O que eu achei estranho, os custos de produção, sendo que eles têm algumas PCHs ali, eles têm algumas usinas hidrelétricas que são da própria empresa, e eu acho até estranho, porque o custo disso daqui seria a princípio zero, né? Claro, você tem os custos operacionais de pagar pessoal, mas você não tem o custo de pagar energia. Eu achei um pouco estranho, mas enfim, se você entende melhor a respeito disso aqui, pode deixar um comentário aqui embaixo, tá bom? Além disso, eles falaram um pouco sobre a ruptura da cadeia de produção de alumínio, que tem pressionado produtores de alumínio de forma global, reforçando o valor de integração do alumínio da própria Sebav, tá bom? Além disso, outro item importante em relação à sala forno, que é basicamente onde você vai fazer a fundição da bauxita para então virar o alumínio e ficar naquelas chapas de alumínio que eles vendem, vergalhões e outras coisas do gênero, tá bom?
O que mais que eu acho interessante, né? Eles falam sobre a estabilização de custos, isso é ótimo, porque conforme você consegue aumentar o preço da sua commodity e, de uma certa maneira, do seu produto e manter de forma linear ou com pouca oscilação as suas despesas, isso significa lucro na veia, e isso é excelente para a empresa, tá bom? E aí ele fala que impactou-se positivamente o EBITDA, primeiro, estabilização dos custos, despesas mantidas. Além disso, melhores prêmios na precificação do produto, ou seja, o LME estava mais interessante para vender. Além disso, a apreciação do dólar frente ao real neste trimestre, ou seja, se você tinha um dólar de 5, que depois foi para 5,50, você tem um aumento aqui de 10%, e exatamente isso acaba impactando diretamente no seu EBITDA. Seguindo, eles falam um pouco aqui da melhora do desempenho no EBITDA neste momento. O que houve também foi que a companhia teve desinvestimentos em capital de giro e geração de caixa na ordem de 177 milhões de reais. Nós já vamos falar um pouco mais sobre isso. Além disso, o que eu gostei, e aí foi uma pequena mudança marginal, que ela mudou a dívida, ou seja, ela tinha a dívida para vencer boa parte dela em 4,47 anos, e ela fez uma liquidação antecipada, ou seja, ela pagou antecipadamente quase 470 milhões, que iam vencer em 2027, e alongou esta dívida. E aí fez com que ela ficasse com um vencimento que antes era de 4,47 para agora 4,66, o que é uma ligeira mudança aqui de 6,37%, mas já é alguma coisa, tá bom? No cenário global, e aí a gente vai falar muito aqui de China, tá? Porque é um player muito importante para a CBAV. Eles falam o seguinte: taxa de juros americanas em setembro trouxe de volta o otimismo. Afinal de contas, eles tiveram um corte na taxa de juros e isso trouxe otimismo, aliado ao anúncio de estímulos econômicos na China. Vamos falar muito de China aqui, se prepare bastante para isso. E exatamente por esses estímulos, houve aqui uma forte alta no preço do alumínio, encerrando o mês de setembro acima de 2.600 dólares a tonelada. Eu trouxe até um gráfico aqui para vocês acompanharem, já está aqui em alumínio. Olha só, eles tiveram mais ou menos nesse período aqui, tá bom? Esse aqui é o período apurável para a gente. E aí, olha só, anunciou-se o estímulo lá na China e olha só o que aconteceu, o LME está batendo aqui seus 2.600, que é exatamente o que eles comentaram para a gente lá na apresentação, tá? O que mais que eu acho que é interessante vocês conhecerem? Eles disseram aqui que a oferta de produtos no mercado estrangeiro apresentou um aumento de 2,5% em relação ao trimestre anterior. E esse crescimento de oferta do produto deveu-se principalmente na China, onde os smelters... Tá? O que é smelters, André? Vamos lá, você, por exemplo, tem o alumínio, vamos dizer assim, cru, tá bom? Você manda uma bolinha lá de alumínio para um determinado lugar na China, eles pegam essa bolinha, colocam várias juntas e eles colocam no forno para derreter. Smelt é exatamente você fazer o derretimento, tá? E aí os melters são os fornos para você conseguir fazer esse derretimento para depois transformar em algum produto final, tá bom? E eles falam que na China você teve esse crescimento aqui dos smelters em algumas províncias que fizeram aqui, ó, concluíram o ramp-up das suas operações, ou seja, lá na China eles tinham algumas operações que estavam em crescimento e agora isso está trazendo melhores resultados para a CBAV, tá bom? Olhando agora para o Brasil, ou seja, falamos lá de mercado estrangeiro, que seria muito impactado por China. Um pouquinho ali a gente pode falar que tem uma contribuição dos Estados Unidos, tá bom? Então, mas o principal é China. Agora, no Brasil, o que você deve ficar atento, né? Primeiro, aumento na projeção do PIB em 2024 em mais de 3%. Vamos lá. Aqui eu quero fazer um pequeno disclaimer com você, porque tem uma questão muito importante. O PIB, ele é basicamente impactado por fatores que estão relacionados à economia, como importação, exportação, consumo, etc. Entretanto, o PIB ele também é impactado pela injeção de dinheiro que o governo faz. E de fato, você está tendo muita injeção de dinheiro, exatamente por isso que a nossa inflação ela está praticamente infreável. Aqui a gente não consegue parar, conter a nossa inflação, mesmo com a taxa de juros que está realmente bastante alta, que hoje, na verdade ontem, né, subiu na reunião, na quarta-feira, e o ponto é que o PIB ele só subiu por conta de estímulos de governo e não porque a economia está boa. Então eu tomaria um pouco de cuidado aqui, porque
você tem estímulos do governo para efetivamente você produzir, entretanto, isso é elevar artificialmente o nosso PIB de forma orgânica, ou seja, sem esses estímulos governamentais. Me parece que a indústria ela não está tão forte quanto este relatório quer sugerir, tá bom? E ainda, a CEBAV fala em relação ao Brasil que há um crescimento da demanda de setores chaves, como construção civil, transporte, além de soluções mais leves e eficientes para a indústria. Nesse ponto, né, dos setores principais, ele fala aqui de transporte, que encerrou com o melhor desempenho em 5 anos, recuperando níveis de produção pré-pandemia, com um crescimento de quase 20% em relação a 2023. Na construção civil, eles falam da venda de cimento, falam de outras coisas aqui que foram superiores, e ele fala muito do projeto Minha Casa Minha Vida, que teve um aumento de quase 87% em lançamentos, e claro, se você tem esse tipo de setor demandando, ou seja, você tem venda aqui de apartamentos, no final das contas você também demanda alumínio e a CEBAV acaba se beneficiando disso, tá? Em relação à exportação de alumínio transformado, no Brasil eles tiveram um crescimento robusto de 20% no acumulado do ano, que mais uma vez acaba utilizando, seja direto ou indiretamente, o alumínio da CEBAV, tá bom? Que mais que eu acho que vale a pena a gente falar? E aí eu acho que é interessante nós irmos aqui para o fluxo de caixa, só para mostrar uma coisinha para vocês. Lembra que eu falo muito para vocês que existe o regime de competência e o regime de caixa? O que significa isso, né? Quando você olha para uma DRE, que é o que a gente olhou lá atrás para mostrar o lucro líquido, receita líquida, margem operacional, etc, etc, normalmente estamos falando de regime de competência. E lá você acaba colocando um efeito que ele é não contábil. Deixa eu explicar melhor isso aqui, e isso vai mudar muito a sua compreensão a respeito da empresa. Por quê? A CEBAV, ela faz, por exemplo, dívida em dólar. E ela faz um contrato ali, por exemplo, para dever ali $1 bilhão. Você concorda comigo que quando ela tomou essa dívida e ela converteu esse 1 bilhão para reais, ela pegou um dólar, por exemplo, de R$5. Então, aquele $1 bilhão equivalem a 5 bilhões de reais. Só que lá na frente, quando ela tiver que pagar, ela vai olhar quanto está o dólar. E lá em 2037, por exemplo, o dólar vai estar a R$6, a título de exemplo. Você concorda comigo que essa mesma dívida de 1 bilhão, que antes você converteu em 5 bilhões, agora equivaleriam a 6 bilhões? Exatamente esse tipo de variação que ocorre ano após ano, trimestre após trimestre, eles colocam como variação monetária e cambial, ou variação cambial. E isso não tem um impacto diretamente no momento, mas pelo efeito regime de competência, você precisa colocar isso na sua DRE, o que acaba impactando muito os resultados. Entretanto, quando você olha mais uma vez para o regime de caixa, ou seja, aquilo que saiu do seu bolso, você vê que essa variação dos juros não saiu. Porque lembra que eu te falei que você só vai ter que pagar lá em 2037? Então, se o dólar em 2025, 2026, 2027, 2028, ele for lá para R$10, um dólar valendo R$10, mas chegar em 2037 o dólar estiver valendo, por exemplo, R$3, você concorda comigo que a CEBAV ela vai ser beneficiada, ainda que neste meio tempo você tenha tido oscilação? Portanto, importa muito mais você olhar para o momento final, ou seja, quando você tiver que pagar a dívida, do que as oscilações. E o fluxo de caixa, que é o que eu quero mostrar para vocês, ele mostra diretamente isso para a gente. Ó, os ajustes em itens que não representam alteração no caixa é o equivalente de caixa. Vamos lá. Juros, variação monetária e cambial, R$430 milhões. Portanto, essas oscilações que você vê aqui de dívida da CEBAV, etc., elas normalmente não vão impactar o caixa de forma tão robusta quanto é a marcação que nós temos. E exatamente por isso que, revendo aqui um pouco da empresa, me parece que ela começa a ficar com uma situação mais confortável. O que me preocupa, e aqui eu já vou para a minha conclusão, e essa é a parte mais importante do vídeo, é que ela precisou de um dólar extremamente alto, na casa de 5,50. Ela precisou de um valor do alumínio também bastante alto, em 2.600, 2.700, para gerar isso aqui de lucro. Sim, eu sei, ela tem dívida para pagar, isso impacta muito, isso bate muito ali nos resultados dela, eu sei disso. Entretanto, eu fico ainda um pouco preocupado se ela conseguirá, de forma operacional, com as oscilações que são normais do LME e também do dólar, fazer o pagamento, fazer frente a todas as dívidas que ela tem.
E claro, se você acha que a saúde financeira dela não tá boa, não é o caso. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, que você vai ver o fluxo de caixa de investimentos e aqui na próxima página ele vai te mostrar o consolidado, o caixa equivalente de caixa no início do período e no fim do período. Neste momento aqui, você pode ver que nesses 9 meses, ela queimou 66 milhões, ela utilizou, ou seja, ela começou o ano com 1 bilhão 350 milhões de caixa e encerrou com 1 bi 283, demonstrando de uma certa maneira que já que ela alongou a dívida, ela consegue com esse dinheiro pagar um pouquinho ali, pagar um pouquinho lá, e com esse pouco de lucro e um pouco de caixa que vai entrando para a empresa, ela consegue fazer frente ao que é necessário tanto para investir quanto para crescer e, quem sabe, pagar dividendos. Agora, se você é uma pessoa que não gosta muito dessas oscilações de commodity, talvez não seja o perfil para você. Entretanto, você que gosta de commodities e gosta de empresas que tenham essa oscilação, que seja essa montanha-russa, até mesmo de emoções, deixa aqui o comentário, porque eu vou saber se você gostou desse vídeo. E claro, se houver alguma coisa para eu melhorar, também deixa o comentário aqui embaixo e eu vou deixar um vídeo para você continuar seus estudos. Por hoje é isso e tchau!